E aí, meus amigos bruxos, como vão? E olha, a gente tem um capítulo em A Ordem da Fênix que se chama A Pior Lembrança de Snape. No filme a gente vê isso retratado na lembrança que a gente tem de Snape sofrendo um bullying dos marotos. Mas te falar que nos livros isso é muito pior. E olha, se você ficou um pouco enojado ou sentiu um pouco de ódio com o Tiago Potter na cena que a gente teve no filme, nos livros sim, ali a gente tem um total rancor contra o Tiago, porque é muito pior o que ele faz nos livros e a gente tem outro agravante que não aparece no filme. Pois é, então hoje eu vou mostrar pra vocês tudo o que aconteceu nessa pior lembrança de Snape. Então pega sua vassoura e bora pro vídeo. Em Harry Potter e a Ordem da Fênix, Harry começa a ter aulas de oclumência com o professor Snape. A intenção era que Harry aprendesse a se proteger das invasões mentais de Voldemort, mas durante uma dessas aulas Harry consegue invadir a mente de Snape. E é aí que ele presencia a famosa pior lembrança do professor. No filme, essa cena é curta. A gente vê Snape adolescente sendo humilhado por Tiago Potter e Sirius Black. Claro, é desconfortável, mas passa rápido. Mas já no livro é outra história. E os marotos sabiam fazer muito bullying. Nos livros, a cena acontece no capítulo A Pior Lembrança de Snape. E é chocante. Harry vê através das memórias um jovem severo Snape de 15 anos sentado sozinho perto do lago de Hogwarts. Logo chegam Tiago, Sirius, Remo e Pedro Pettigrew, que é o famoso grupo dos marotos. E sem motivo algum, Tiago começa a zombar de Snape e o ataca com feitiços. Snape é desarmado, jogado no chão, suspenso de cabeça para baixo e com as vestes levantadas, expondo sua roupa íntima diante de outros alunos. Muito constrangedor. E tudo isso enquanto Tiago e Sirius riem e fazem piada com ele. E o motivo é simples, somente por existir, como o próprio Tiago diz. É cruel, é humilhante e é impossível não sentir empatia por Snape naquele momento. Mas o momento mais delicado da cena ainda estava por vir, que é quando Lilian Evans, a melhor amiga de Snape e futura mãe de Harry, aparece e vê a cena, e ela imediatamente tenta impedir Tiago. Ela exige que ele pare com aquilo, dizendo que ele está sendo um idiota e um valentão. Tiago, querendo bancar o galanteador, responde que vai soltar Snape, se Lilian sair com ele. Sim, ele literalmente usa o sofrimento do outro como moeda de troca para conseguir um encontro. Lilian se recusa e, furiosa, exige que ele solte Snape. E é nesse momento que Snape, ferido no orgulho, ao invés de agradecer, solta a palavra que destrói sua amizade com Lilian. Sangue ruim. Ali é a quebra definitiva da amizade entre os dois. Esse xingamento sangue ruim é uma ofensa pesada no mundo bruxo. E é uma forma preconceituosa de se referir a bruxos e bruxas nascidos trouxas. Lilian, sendo uma, se sente traída, afinal, mesmo com todos os defeitos, ela era a única amiga de Snape em Hogwarts. E ele a insulta como se toda a amizade deles fosse descartável. Ali nesse momento marca o fim da relação entre Snape e Lilian, uma ruptura irreparável. E o que torna isso ainda mais trágico é que Snape carregará esse arrependimento para o resto da vida. Ele perderá a única pessoa que se importava com ele e verá essa mesma pessoa se casar justamente com o cara que o humilhou. E nisso a gente tem muito impacto em Harry, pois pro Harry ver tudo isso foi um choque muito grande. Ele cresceu ouvindo que o pai era um herói, um exemplo, alguém nobre, que se sacrificou por amor. Mas ali ele vê Tiago como um adolescente arrogante e cruel, que humilhava os outros, parecendo Draco Malfoy. Harry até tenta se convencer de que seu pai devia ter amadurecido depois, mas não consegue deixar de sentir vergonha. É como se a base da imagem que ele tinha de sua família fosse totalmente abalada. A própria Lilian nesse momento se mostra enojada por Tiago, chamou ele de arrogante e dizendo que ele a faz passar mal. Isso também quebra a ideia do romance perfeito entre Tiago e Lilian. Eles não eram um casal predestinado desde sempre. Tiveram conflitos e Tiago precisou mudar muito até conquistar o respeito dela. Pois é, e o que o filme cortou e por que isso importa demais em toda a trama? No filme toda essa profundidade é drasticamente reduzida, a cena é praticamente um flash. Vemos Snape de cabeça para baixo e Tiago rindo e logo corta. Não há o diálogo completo, não há o contexto e principalmente, não tem a presença de Lilian. Ao cortar Lilian da cena, o filme tira exatamente o que dava mais camadas ao momento. A tensão emocional, o peso da amizade destruída,
o jogo da vaidade de Tiago e o insulto imperdoável de Snape. Toda a tragédia da cena desaparece e com ela a chance de o público realmente entender a dor de Snape e quem era Tiago Potter de verdade. E essa memória é muito importante para toda a história, pois muita gente julga Snape como um personagem rancoroso, frio e maldoso. Ele é, em muitos momentos, mas essa memória nos dá a explicação mais profunda para o comportamento dele. Snape foi um garoto pobre, isolado, ridicularizado por colegas populares e perdeu sua única amiga por causa de um erro impulsivo. Isso não justifica tudo que ele faz, mas explica muita coisa, inclusive o desprezo que ele demonstra por Harry, que se parece fisicamente com Tiago, mas tem os olhos de Lilian. É também o ponto de partida para entendermos a motivação que levará Snape a proteger Harry em segredo por todos aqueles anos. Porque apesar de tudo, Snape amou demais Lilian, e sua morte o marcou para sempre. E a gente pode esperar no reboot da série que essa cena ganha profundidade merecida. Na série a gente vai ter mais tempo, mais nuances, mais espaço para explorar essas histórias secundárias que os filmes deixaram de lado. E ali seria o momento ideal pra gente ver os marotos de forma mais complexa. Não são só heróis, nem só vilões. E assim como Snape, que não é apenas vítima ou vilão, mas um personagem profundamente humano, cheio de erros, mágoas e sentimentos contraditórios. Pois é, a pior lembrança de Snape é um dos momentos mais importantes da saga. Não apenas para entendermos Snape, mas para quebrar a ideia de que todos os mocinhos da história foram sempre perfeitos. Tiago Potter não era nenhum santo. Lilian era firme, mas também cometia erros. Snape foi cruel, mas também profundamente ferido. E Harry, ao ver tudo isso, começa a amadurecer. Começa a entender que o mundo não é tão simples assim. E talvez seja uma das maiores lições para toda a vida de Harry Potter. É galera, os marotos eram especialistas em bullying. Os 4 bruxos da Grifinória não tinham um convívio muito bom com Snape da Sonserina. Mas as atitudes deles são totalmente desnecessárias, em especial de Tiago Potter. Mas e aí, você acha que ficou faltando algo? Deixe nos comentários. Muito obrigado por assistir o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Eu sou a Dinastia e te falo de tudo sobre o mundo bruxo. Até o próximo, tchau tchau!